que quer aprender sobre racismo. Isso é ótimo. E principalmente os torcedores do Real Madrid, porque eles se sensibilizam muito com o Vinícius, porque eles amam o Vini. A torcida do Real Madrid ama o Vinícius com toda a força. Então, às vezes a gente, como somos espanhóis, não sabemos o que seria realmente racismo. Às vezes a gente confunde as coisas. E como eu estava mostrando agora para vocês, tem gente que é muito madridista, que ama o Vinícius, que defende o Vinícius e tudo, mas quando faz uma declaração, a primeira coisa que fala é: a Espanha não é racista. E isso já começa sendo racista, porque na hora que você nega o racismo pelo patriotismo, aí, na minha visão, ele pode dizer melhor, porque ele é o especialista, mas eu, vendo de fora como jornalista observadora e como alguém que vive entre os dois mundos, eu acho que o espanhol tem muita dificuldade para reconhecer o que é racismo e para dizer, poxa, talvez a gente tenha que aprender realmente o que é racismo e saber qual é a luta do Vinícius, que é o que eu falo para eles muito. Vocês apoiam o Vinícius, mas não apoiam a sua luta, porque vocês não estão entendendo a luta racial dele. E eu acho que hoje é a nossa oportunidade de explicar qual é a luta do Vinícius para os espanhóis e os madridistas entenderem. Sim, sem dúvida. Você, como é que você vê o que tem acontecido com o Vini lá, né? Enfim, a gente vai falar da origem também, né? De como começou esse problema, mas eu queria que você também falasse um pouco sobre, de forma geral. Então, como um apaixonado por futebol, né? Eu vejo no caso do Vinícius Júnior, assim, uma situação muito lamentável, que é de um jogador que só queria ser jogador e hoje ele não consegue ser apenas um jogador de futebol. Teve muito comentário nessa semana, de pessoas falando que o Vinícius Júnior se tornou uma bandeira, que o Vinícius Júnior se tornou um símbolo de uma luta que é muito maior do que muita gente, do que muita coisa. Mas a verdade é que o Vinícius Júnior só queria jogar bola, ele só queria ser um jogador de futebol. Entendeu? Ele só queria ser o jogador Vinícius Júnior do Real Madrid, campeão. Focar no campo. Isso, né? Então, assim, ele não procurou, ele não desejou isso, né? E isso é uma forma da gente entender como é que o racismo ele atua. O racismo ele atua acabando muitas vezes com a nossa própria vontade, né? E com a nossa própria liberdade, né? O racismo ele é exatamente uma antítese de liberdade, né? Porque ele surge no Brasil, principalmente, ele surge através da escravidão. E aí, para a gente entender também o papel da escravidão no Brasil, a gente vai entender também o papel do racismo no Brasil, porque a escravidão ela é o que funda o Brasil, né? O Brasil é uma sociedade, é uma nação, país que se tornou o que é, tendo como base a escravidão. É a instituição mais longeva e que mais lucrou, né? e que mais explorou as riquezas do Brasil. Então, tudo que o Brasil conseguiu extrair de riqueza para si ou para Portugal foi através da escravidão. Então ela é a instituição mais lucrativa que o Brasil já teve. E ela acontece trazendo 5 milhões de pessoas do continente africano para cá para se tornarem escravizadas. E essas 5 milhões de pessoas se tornaram a base praticamente da população. Então, quando a gente fala de racismo, e aí quando a gente pensa no caso Vinícius Júnior, o que vem na nossa cabeça é a torcida do Valência, ou do Atlético de Madrid, né, ou do Osasuna, ou de outros clubes, né, xingando o Vinícius de mono no estádio, como já aconteceu aqui no Brasil, do próprio Vinícius Júnior ser chamado de macaco no estádio, quando jogava no Flamengo. A ofensa em si, ela não é o maior exemplo que a gente tem que pegar para poder entender o que é o racismo. A ofensa ela é, na verdade, a maior evidência, a evidência mais explícita do racismo. A evidência mais explícita de um problema que é muito maior. E aí para a gente ver esse problema muito maior, é a base da sociedade brasileira, que é a gente entender que mais de 50% da população do Brasil é negra, né, tá dentro da categoria de negros e pardos no IBGE, e ela é 75% da população que é vítima de assassinato no país. Ela é mais de 70% da população mais pobre do país. As maiores vítimas de morte por Covid-19 no Brasil foram negras.
As maiores vítimas da fome, da miséria e do desemprego no Brasil são negras. E isso não se dá porque alguém chegou nessas pessoas e chamou essas pessoas de macaco. Verdade. Isso se dá porque há uma construção histórica, política e social que vai criar bases para que a sociedade funcione dessa forma. E ela funciona dessa forma ainda, até hoje. As mesmas famílias e as mesmas categorias de pessoas que prosperavam no século XIX são aquelas que são as dominadoras da sociedade no século XXI. Sim. Então a gente tem, para entender o racismo, a gente tem que entender o racismo como um sistema, um sistema de opressão que coloca um grupo acima de outro. E esse grupo que está acima é a sociedade, a branquitude, e os negros estão abaixo. Obviamente que o racismo não é apenas sobre os negros. Se a gente falar de racismo no Brasil, a gente está falando sobre os indígenas também. A gente está falando, por exemplo, sobre a população amarela, sobre os asiáticos, que também são presentes no Brasil. Mas como a gente está falando especificamente do Vinícius, eu estou focando, no caso, na população negra. Sim. Então, entender o racismo é entender isso. Que a sociedade brasileira ela é fundada dessa forma. E o racismo no Brasil, e aí é uma discussão que, inclusive, eu até entrei nessa discussão essa semana, o racismo no Brasil, em comparação com a Espanha, é algo que a gente precisa entender apenas em relação ao debate e ao entendimento das pessoas. Como que o espanhol entende e pensa o racismo, como que o brasileiro entende e pensa o racismo. Porque comparar, o debate racial no Brasil é muito mais avançado. Sim. O Brasil é uma sociedade que o racismo já é algo muito melhor debatido. Eu tenho dúvidas sobre isso. Porque a gente está falando de duas sociedades que se formaram de forma muito diferente. Sem dúvida. A gente está falando de uma sociedade que ela foi formada a partir do processo de colonização, que tem como protagonista o europeu, e a gente está falando da outra sociedade que é o europeu, que é o que praticou a colonização. Então, obviamente, a noção sobre o tema, sobre a pauta raça, vão ser completamente diferentes. Sem dúvida. E aí o etnocentrismo europeu, o eurocentrismo no caso, esse sentimento de protagonismo e superioridade se dá, e a gente vê como exemplo, quando surge o presidente da Liga ou de outros espanhóis dizendo não, a Espanha não é racista de forma nenhuma. O Vinícius Júnior está sendo xingado e ofendido, coisas horríveis sendo ditas, e as pessoas que deveriam vir para falar... E feitas também, e as pessoas que deveriam vir para poder falar sobre o caso se limitaram a defender a Espanha, que não é a vítima do caso. Sim. Então isso já mostra como que é muito diferente a noção do tema nos dois lugares. Mas obviamente a gente vai falar mais sobre isso. Claro. Então, começando pelo primeiro link da descrição, que é o curso YouTube Sem Aparecer, para quem quer ganhar dinheiro no YouTube, aparecendo ou não. O curso é do PT Jordan, que é um dos maiores youtubers do Brasil. Tem um dos canais dele tem 13 milhões de inscritos e tem vários outros com milhões e milhões e milhões de inscritos. E se tem alguém que pode ajudar vocês a ganhar dinheiro na internet, especialmente no YouTube, é ele através desse curso. Então, o YouTube Sem Aparecer, eu recomendo. Quando a gente fez, o nosso canal cresceu bastante. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Então, quem quiser entrar no nosso grupo para saber das últimas resenhas, para ver coisas de bastidores, a gente ainda está esperando chegar ali numa quantidade legal de gente para a gente poder mandar bastante coisa. Então, entre no nosso Telegram e nos ajudem. E aqui embaixo também tem alguns links da Amazon para vocês comprarem os melhores produtos aí e tal. É só clicar. Aqui são 4 ou 5 produtos de Echo Dot, de Alexa, mas quem não quiser comprar nenhum desses, quiser comprar qualquer outra coisa na Amazon, vai pelo link aqui que dá uma força pra gente, que a gente ganha um dinheirinho, um cascalho toda vez que vocês compram alguma coisa por lá. Então isso nos ajuda bastante. Vocês sabem como funciona, né? Então se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem um like. O BarbaCast é o maior podcast de variedades do Rio de Janeiro, então a gente precisa da ajuda de vocês para seguir crescendo cada vez mais.